Agora, a oitava e última questão, certo? Bom, nessa questão, o que que nós temos aqui? Deixa eu ver aqui. Nessa questão, o que nós temos é o seguinte: uma amostra metálica é submetida a um tratamento térmico a pressão constante, no qual a variação de temperatura com o tempo pode ser aproximadamente representada pelo gráfico abaixo, né? Durante esse processo, as perdas de calor da amostra são desprezíveis e a taxa de aquecimento se mantém constante. Essa taxa de aquecimento é a nossa potência, a potência que ele pede no item A. Para que nós possamos fazer a questão, a gente precisa desses dados, que é a massa da amostra, 30 gramas, o calor específico da amostra, 0,2, e o calor latente, 90 calorias por grama. Então, letra A. Qual é a potência, certo, em calorias por minuto, fornecida pelo sistema de aquecimento à amostra? Então, bom, vamos lá. Para calcular potência, pessoal, potência é calor sobre tempo, tudo bem? Então, assim, eu quero saber a potência durante o aquecimento. Olhando aqui para o gráfico, pessoal, onde é que ocorre aquecimento? Ocorre aquecimento nessa etapa aqui, ó, certo? Onde a temperatura sai do zero para o 600 graus Celsius. Tudo bem? Quanto tempo dura essa fase? 20 minutos. Então, o tempo que nós deveremos colocar aqui é o tempo de 20 minutos, certo? O que falta agora é descobrir qual é a energia, qual é o calor que nós deveremos colocar aqui em cima, para descobrir a potência. Esse calor é o calor que foi. Para que se utilizou esse calor? O que aconteceu quando o corpo ganhou esse calor? O que aconteceu com o corpo foi que ele mudou de temperatura, então fica fácil. Olha, o calor recebido pelo corpo é um calor de mudança de temperatura, Mc delta T, certo? Então, se nós queremos descobrir quanto que vale esse calor, é só colocar aqui quem? A massa da substância que recebeu o calor, são 30 gramas, a variação, desculpa, o calor específico dela, que é 0,2, e a variação de temperatura aqui é de 600. Tudo bem? Portanto, 600 vezes 0,2 dá 1000, dá 1000 não, perdão, dá 120. 120 vezes 30 dá 3.600 calorias. O que significa isso? Significa que a energia total necessária para esse aquecimento foi de 3.600. Se o meu corpo conseguiu essa energia e o único tempo e a quantidade de tempo gasta foram apenas os 20 minutos, para se calcular a potência, nós temos que fazer 3.600 por 20. E quanto que vai dar essa potência? 3.600 por 20 vai dar uma potência de... Opa! 3.600 por 20 vai dar uma potência de 180 calorias por minuto. Tudo bem? Então esse aqui é o nosso item A, certo? Beleza, item B. O item B, né, nós temos o seguinte aqui. A pergunta do item B é saber qual é a massa que se fundiu até o tempo, né, de 30 minutos. Ora, vamos ver o que está acontecendo aqui. O corpo, durante um certo tempo, ele teve aquecimento, certo? Então foi passando o tempo, ele foi ganhando energia, e com a energia que ele ganhou, ele aumentou de temperatura. A partir do instante 20 minutos, ele para de aumentar de temperatura, certo? Mas ele continua ganhando energia. Então, a pergunta que fica é: se o corpo continua ganhando calor, mas ele não muda de estado, é porque está acontecendo o quê a partir dos 20 minutos? Está acontecendo uma mudança de estado. Desculpa, eu falei errado. Se o corpo, até os 20 minutos, está ganhando calor e muda de temperatura, por que que a partir dos 20 ele não muda de temperatura enquanto ele continua ganhando energia?
É porque a energia que foi utilizada não é mais para mudança de temperatura como foi de 0 a 20. Agora, a partir dos 20, o que está acontecendo é uma mudança de estado, certo? E quando muda-se de estado, não se muda de temperatura. Então, o calor aqui, nessa segunda fase, é igual a M vezes L, certo? Bom, a pergunta é, qual é a massa que fungiu até 30 minutos? Bom, quanto tempo quanto tempo passou até 30 minutos, né? Alguns vão falar, bom, passou 30, lógico, né? Só que o problema é o seguinte, esses 30 que passaram, eles não são os 30 minutos que fazem parte da mudança de estado. A mudança de estado começa no 20. Então, se eu quero saber o que aconteceu até os 30, o período que nós temos que levar em consideração é de 20 a 30, que conta apenas 10 minutos, certo? Então, significa que o corpo ficou ganhando energia durante apenas 10 minutos. Quanto de energia que ele ganhou durante esses 10 minutos? Para isso, certo? A gente vai usar essa mesma formulinha, só que vai passar o nosso ΔT para o outro lado, para descobrir a quantidade de energia que o corpo ganhou, certo? De uma potência de 180 durante um tempo de 10 minutos. Quanto que vai dar isso? 180 vezes 10, que é o tempo. A energia total é 1.800 calorias. Significa que, né? O que significa, então, fazendo um paralelo, né? Voltando então para a questão A e dando sequência para a questão B. Se a minha potência, certo, é de 180 calorias por minuto, significa que o meu corpo ele recebe a cada minuto 180 calorias, certo? Se a mudança de estado começa no 20 e eu quero saber o que acontece até 30, eu só tenho 10 minutos de mudança de estado. Significa então que eu vou ganhar 180 calorias, certo? Então, esse meu Q igual a ml aqui, certo? Esse meu Q igual a ml, ele será com o seguinte, ele será utilizando 1.800 calorias de energia, que foi a energia recebida durante esses 10 minutos, certo? E eu quero descobrir qual é a massa que fundiu, sabendo que o calor latente de fusão é 90. Passo 90 dividindo, 1.800 dividido por 90, certo? Eu tenho que dar 20 gramas. Então essa é a massa que foi fundida. Fundiram-se 20 gramas até um instante, 30 minutos. Na letra C é o seguinte, qual é o tempo T a partir do qual, mantidas as condições da experiência, a temperatura da amostra volta a subir? Bom, pessoal, quando é que a temperatura vai voltar a subir? Vai voltar a subir a temperatura da amostra quando acabar a mudança de estado. Então, a partir do final da mudança de estado, a temperatura sobe de novo, certo? Então, o objetivo é descobrir quando é que a mudança de estado acaba. E quando que a mudança de estado vai acabar? A mudança de estado vai acabar quando não apenas 20 gramas for convertido, e sim o total da massa do corpo, que eram de 30 gramas. Então, vamos parar para pensar. No item C, quer dizer, no item B, nós gastamos 10 minutos, certo? Para converter 20 gramas. Quanto tempo será que a gente precisa para converter 30 gramas, que é a massa total? Fazendo essa continha aqui, nós temos que o x será igual, então, né, a 30 vezes 10 dividido por 20. Quanto que dá isso? 15 minutos. Significa que o tempo, certo? O tempo de mudança de estado é 15 minutos. Só que quando começa a mudança de estado? Nos 20. Então significa que ela termina aos 35, certo? 20, onde começou, 15. A duração termina nos 35 minutos, ok? Então é isso. A última questão da prova. Correção termina aqui. Obrigado. Depois a gente conversa sobre essa maneira de se fazer correção e dar aula, etc. Valeu, pessoal.